Vamos entender melhor o que é uma medida protetiva e por que na prática, em muitos casos, ela não funciona. O centro criado para monitorar essas medidas foi criado em 2020 e até hoje já tivemos mais de 23 mil violações. A pergunta é: o que fazer para fazer valer? Mulheres que sofrem com a violência de maridos e ex-companheiros pedem socorro. A reportagem é de Jéssica Nascimento. Agressões psicológicas e físicas, perseguições, ameaças. Tudo isso fez com que esta mulher de 37 anos procurasse a polícia para pedir uma medida protetiva contra o ex-namorado, o advogado Josué Caleb Ribeiro Santana, de 28 anos. A gente teve um relacionamento de apenas 15 dias, né? E durante esses 15 dias, ele tentou de todas as formas entrar muito na minha vida, né? E do meu filho. Acredito que ele, teoricamente, viu ali talvez uma pessoa que fosse carente, mãe solteira, né? E tentou ali manipular de qualquer forma. E nesses 15 dias eu percebi que ele era controlador, abusador, né? Agressivo, né? E inclusive com o meu filho. E aí eu comecei a perceber e eu decidi acabar tudo. Mas mesmo com a medida protetiva, o advogado insistia em perseguir a mulher. Até que no dia 31 de março, ele invadiu um restaurante na Asa Sul e agrediu um grupo que estava no local, Amigas de Mariana. Toda a confusão foi registrada por câmeras de segurança. Diante de um novo cenário, ela procurou a Delegacia da Mulher para registrar outro boletim de ocorrência. Durante o atendimento, foi surpreendida novamente com a presença do ex. Josué foi preso e solto com a obrigatoriedade de usar uma tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, voltou a procurar por Mariana e acabou preso de novo, no dia 26 de abril. Eu fiquei com muito medo mesmo. Eu tinha medo até de sair na rua e decidi pegar o meu filho, né, de 2 anos e meio, e ir embora de Brasília até que isso... eu não sabia nem se eu ia voltar, para ser sincera. E aí, nesse meio tempo, ele continuou, mesmo eu estando em outra cidade, né? Ele continuou as agressões na internet de forma absurda, inclusive com relação ao meu filho. Continuou tendo contato com pessoas que estavam com medida protetiva no processo. E aí, a gente pediu novamente a prisão, o juiz não deu a prisão, mas pediu para colocar a tornozeleira. Colocou a tornozeleira, ele continuou as agressões e ataques, mesmo com tornozeleira, inclusive fazendo filmagens, rindo da tornozeleira. Um relatório divulgado pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal mostrou que a capital registrou 159 feminicídios desde quando a lei entrou em vigor em 2015. As mulheres registraram, em média, 2 boletins de ocorrência de violência doméstica contra os ex-companheiros. E 58% delas tinham medida protetiva vigente. Mas por que essas medidas não funcionaram? Por que, de fato, não protegeram essas vítimas? Na minha opinião, a medida protetiva não funciona, porque eu sou um caso, graças a Deus, hoje vivo, né, de que um papel não diz nada. Eles realmente vão atrás, não dá tempo de ligar para a polícia, ele tem acesso à arma, e isso me torna me torna mais insegura, né? E mesmo com tornozeleira ele não respeitou, né? Continuou, porque o fato de estar com a tornozeleira, ele podia não chegar perto, mas ele continuou os ataques e agressões. Nós precisamos realmente colocar que essas medidas protetivas, elas tenham recursos práticos e punitivos para aquele que desrespeita a medida protetiva, mais pesados na mão daquele indivíduo que ofende, que agride. A vida humana, ela é algo que não se pode discutir, não se pode mensurar e não se pode relativizar. Nós não podemos deixar à mercê da sorte. As vítimas que possuem medidas protetivas e os seus ex-companheiros são monitorados por um centro de operações integradas. Desde que o serviço foi criado, em 2020, mais de 23 mil violações foram registradas. Todas essas violações, tudo que acontece com os monitorados aqui, seja agressor ou vítima, é informado ao judiciário, né? Então, quando a gente percebe que esse agressor, reiteradas vezes, ele descumpre, mesmo que seja assim, uma passadinha pelo local que ele não poderia,
mesmo que ele não vá ao encontro daquela vítima, ele fica passando, né? Então, isso é considerado violação reiterada. E, nesses casos, o juiz pode entender que ele está provocando aquela vítima e ele pode revogar a medida cautelar de monitoração e decretar uma prisão. O primeiro passo para conseguir esse acompanhamento, segundo Andréa, é registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, pedir uma medida protetiva e solicitar a inclusão no Serviço de Proteção à Mulher, do GDF. Para entrar no programa da secretaria, precisa de uma decisão judicial, né? O juiz ele vai avaliar mediante a situação do caso concreto e uma avaliação do formulário de avaliação de risco que foi preenchido lá na delegacia no momento do registro da ocorrência. Então, o que acontece? O juiz ele vai avaliar essas duas coisas, mas nada impede que a vítima, ao chegar numa delegacia para fazer o registro da ocorrência, ela solicite desde já a entrada num programa de proteção da Secretaria de Segurança. Quando ela faz essa manifestação já na delegacia, quando chega no judiciário, o judiciário pode encaminhar mais rápido para nós. Atualmente, 47 mulheres e 52 homens são monitorados pelo programa. Além desse sistema, o GDF também tem um programa Viva Flor, que proporciona atendimento psicológico às mulheres em situação de violência. Hoje, são 202 vítimas que participam da iniciativa. O secretário de Segurança Pública do DF reforça que todas as frentes do governo precisam estar juntas para combater a violência contra a mulher. Mas as denúncias, seja de uma vítima, de um parente ou de um vizinho, são essenciais para a prevenção do crime. A gente entende que a segurança das mulheres, como a segurança de uma forma geral, ela é uma responsabilidade de todos nós. Então, a comunidade também pode nos ajudar, pode participar desse processo de melhoria nas nossas atividades de segurança, denunciando, por exemplo. A denúncia é muito importante. A partir do momento que nós temos a informação de um vizinho, de um familiar, de um amigo, de que aquela mulher está sendo vítima de ameaça, a gente pode se antecipar e, com isso daí, evitar o crime. Além disso, segundo o secretário, o uso do botão do pânico e a tornozeleira eletrônica são efetivos para a garantia do cumprimento das medidas protetivas. Temos uma possibilidade de atender mais rapidamente àquela demanda, né? E, no caso do uso da tornozeleira, a simples aproximação do potencial agressor daquela vítima, a gente tem, então, o sistema acionado e podemos, então, atender com uma maior celeridade.